agradecido a Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos, reunidos e unidos na mesma fé, na mesma esperança verdadeira em Cristo Jesus, para adorar o seu nome, agradecê-lo por todo o bem que já tem nos feito e também externar algo e aprender juntamente com os irmãos acerca da Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, pelo mover do seu Espírito. Vamos abrir o livro de Deus no Evangelho, segundo escreveu o evangelista Marcos, é o segundo livro do Novo Testamento. Evangelho de Nosso Senhor, escrito pelo evangelista Marcos, no capítulo de número 10, estaremos lendo o versículo de número 7 e de número 8, para inicialmente estar fundamentando a nossa palavra, a mensagem de ensino desta noite. Foi nos dada a oportunidade e o convite, a agenda foi feita para o ensino. E eu quero estar agradecido a Deus também pela vida do anjo desta igreja, do pastor que aqui tem trabalhado juntamente com os meus companheiros, pastores, pregadores, obreiros, neste trabalho, e também por esta oportunidade e esse zelo que o pastor desta congregação tem sentido o seu coração em ensinar o povo de Deus. Está escrito assim: por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. A palavra desta noite é uma palavra mais voltada a uma palestra, porque é uma palavra de ensino. E o tema da palestra esta noite, dobre bem a sua atenção, olhe bem aqui para a minha face. Se tiver oportunidade de anotar, anote. Se tiver oportunidade de marcar na sua Bíblia, marque. Guarde o máximo desta palavra, porque fez e continua fazendo diferença para a minha vida, e tenho certeza que fará diferença para a sua vida também, para a sua família, para o seu cônjuge e assim por diante. O tema é este: casamento. 12 passos para virar um tormento. Eu vou repetir, não assuste. Casamento. 12 passos para virar um tormento. Não assuste, não entendeu errado, o tema é este mesmo. E Deus tem me usado nesses anos que tenho me entregado à causa do Evangelho de Cristo, a pregar a sua palavra e ensinar acerca dela e viver de acordo com a palavra dele e também de acordo com o que tem pregado e ensinado. É o dever de um pregador, de um pastor, de um servo, de uma serva de Deus, viver aquilo que prega, ensina. Se não, diz a Escritura Sagrada, que aí estará pregando e ensinando para a sua própria condenação. E eu não quero de maneira nenhuma ser condenado. Quero permanecer como os irmãos, salvos na pessoa bendita de Cristo Jesus. E Deus tem me usado, precioso de Cristo Jesus, assim dessa maneira diferenciada. Os irmãos que já nos conhecem há algum tempo, podem observar os temas que temos pregado, já são mais de 10 gravações para a glória de Deus, e os temas são temas diferenciados. São temas que a maioria de nossos companheiros, pastores, pregadores, não se dispõe a falar com tanta clareza,
de maneira simples e objetiva, de uma forma que todos compreendam. Mas louvado seja o nome bendito do Senhor, que ainda tem companheiros na face da terra, remanescentes, como tem aí, sentado nesses bancos e até lá fora do templo, pessoas comprometidas com a Escritura Sagrada, com a palavra do Evangelho, que não se envergonham do Evangelho de Cristo, que não têm temor em pregar a verdade como ela é. E eu quero uma vez mais louvar a Deus e gostaria que todos os irmãos aqui desta região louvassem a Deus comigo pela vida deste servo de Deus que aqui está pastoreando, em ter preocupação, em ter amor, que é uma grande prova de amor, fazer agendas para que alguém venha ensinar acerca da palavra, coisa que ele também já tem feito, mas é também mais uma prova de amor quando o pastor se dispõe a dar oportunidade a outras pessoas que também têm buscado da parte de Deus para trazer ensino acerca da palavra, e assim todos nós estaremos sendo edificados. Deus seja louvado pela sua vida, meu irmão, e continue assim para a glória de Deus. O tema casamento é um tema em nossos dias que tem sido bombardeado. O objetivo de Belial, nosso inimigo, é minar, derrotar, derrubar, destruir os casamentos. Porque sem casamento, sem família. Sem família, sem uma sociedade melhor, abençoada, frutuosa. Sem uma família estruturada. Sem um casal estruturado, fundamentado na Escritura e no ensinamento do Deus Todo-Poderoso que nos formou e que projetou desde o primeiro casamento. Se não houver um casal estruturado nessa palavra, nos princípios de Deus, vai falhar a família. E falhando a família, a congregação, aqui em todos os lugares. A igreja de Cristo Jesus será prejudicada. Mas maior é aquele que está conosco. E fiel é esta palavra. E bem-aventurado todo homem, toda mulher, todo moço, toda moça, todo casal que fundamenta a sua vida neste livro, no conteúdo que contém aqui na Bíblia Sagrada, o livro de Deus que contém a palavra de Deus. E esse tema, observe bem, a maioria de nossos companheiros, pessoas entendidas nesta área, que ministram acerca do casamento, eles sempre, o que eu tenho encontrado, ensina como ter um casamento feliz, como o casamento dar certo, como o casamento ser frutuoso, e assim por diante. E ensino assim nessa linha, nós temos muitos irmãos, companheiros, fazendo esse tipo de trabalho. E é importante. Mas o Espírito Santo colocou no meu coração, depois de 16 anos de experiência própria, eu vou falar desse tema, e não estarei falando de um tema que eu não conheço, é um tema que eu conheço. Eu tenho 16 anos de experiência nessa caminhada, nesse projeto chamado casamento. Tenho 2 filhos. E além dessa experiência e dessa caminhada, eu pesquisei, tenho pesquisado, e atualmente já tem 4 anos que venho pesquisando a respeito desse tema, casamento. Primeiro, porque eu sou casado e quero o melhor para o meu casamento. Segundo, porque é o dever de um ministro, de um pregador, de um pastor, de um servo de Deus, que tem compromisso com a causa de Cristo e que quer continuar obedecendo o chamado de Deus e servindo no ministério. É preciso conhecer, é preciso saber desse tema tão importante para a minha e para a sua vida. Então, observe bem, o tema que estarei falando vai mostrar para mim e para ti, e o Espírito Santo vai falando conosco no decorrer do ensino, e não vou falar de uma maneira difícil, complicada, não, de uma maneira simples, clara, verdadeira, como é a palavra de Cristo, a palavra de Deus.
E nós vamos fazendo, no decorrer do ensino, um exame da minha e da sua vida. E nós vamos perceber como levar o casamento para o tormento. E sabendo como levar o casamento ao tormento, automaticamente nós vamos perceber onde precisamos corrigir, onde precisamos manter para que o nosso casamento não seja levado para o tormento. Observe bem, o casamento nós podemos inicialmente comparar com a ilustração muito simples para a nossa mente já ir abrindo. O casamento é como se fosse um voo de uma aeronave. O avião é tirado do hangar e é trazido, então, para a pista do aeroporto. Na pista do aeroporto, ele, então, é preparado pelo piloto e o copiloto. É conferido todo o equipamento, as turbinas são ligadas, aquecidas, e depois da torre dá o sinal que está tudo ok, que podem decolar. Então, o piloto, com o seu auxiliar, o copiloto, dão, então, a iniciativa no voo, na decolagem. E então o avião parte. E durante a pista, ele vai até o final. E quando está chegando no final da pista, ele então pega o voo. Se acontecer algum problema durante o processo da decolagem, o voo não se inicia. Se houver algum problema antes da decolagem, evita-se a questão do voo. Agora observe bem, o mais difícil não é o período inicial até começar o voo. Atente bem aqui para mim. A parte mais delicada é depois que o avião decola e está no seu voo, ele precisa cumprir o objetivo do voo, a sua missão, e no final pousar em segurança o piloto, o copiloto e as pessoas que serão conduzidas por ele. Só depois desse momento poderá se dizer que o voo foi de grande sucesso. O casamento, nesse sentido, podemos aprender muito, sabe por quê? Onde há preparação para o voo? Durante o namoro e o noivado, meu e seu, nós estávamos preparando para a decolagem, estávamos caminhando para o aeroporto, estávamos caminhando para a pista. E durante o preparativo, aquele período de comprar o que é necessário, de arrumar onde iríamos morar e assim por diante, estávamos aquecendo as turbinas e preparando então para decolar. Quando chegamos no altar, de frente ao ministro que ia administrar a cerimônia do casamento, e as testemunhas, os nossos amigos, parentes, as pessoas queridas ali presentes, nós então estávamos com tudo pronto para o voo. E quando eu e tu, nós dissemos sim, quando tu disse sim para o seu amado, quando tu disse sim para a sua amada, quando tu disse diante das testemunhas, eu aceito, o voo começou, decolou. Agora estamos já no voo, na viagem do casamento. Não tem como mais voltar atrás e interromper o voo. E aqui começa então o ensino nesse tema, onde vamos aprender a maneira melhor de cumprir a nossa missão, o nosso voo, a nossa viagem, e no final poder dizer, um olhando para o outro, e os nossos filhos, e os nossos amigos, as testemunhas do meu e do seu casamento, e as pessoas que relacionam conosco, poder dizer, realmente, foi um sucesso, foi uma bênção. E tomar a Deus que os nossos filhos e filhas possam dizer assim, eu quero que o meu casamento seja igual o de papai e mamãe. Eu quero. Louvado seja o nome bendito do Senhor.
Primeiro ponto que vamos aprender acerca do casamento, e quero esclarecer antes de entrar nesses pontos, que aqui nesses 12 passos não estão todos os passos que levam um casamento ao tormento ou ao sucesso. Não. Eu procurei resumir o máximo na minha experiência e na pesquisa que já tenho feito há 4 anos acerca desse tema. Aqui está resumido em 12, mas existe outro. Esses são os principais, que vão fazer diferença diretamente para o seu e para o meu relacionamento conjugal. Então, o primeiro ponto que tem levado muitos casamentos ao tormento é o casal casar-se sem ter conhecimento dos votos que são feitos no dia do casamento e sem ter disposição para cumprir aqueles votos que são feitos no dia do casamento. Se nós pararmos um minuto só para refletirmos e lembrarmos dos votos que nós fizemos lá no dia do nosso casamento, todos que vão ao altar se casar, fazem alguns votos. E aqueles votos vão fazer diferença para a nossa caminhada, para a nossa viagem no casamento. E a maioria de nós, dizem as pesquisas, nos primeiros meses, nós esquecemos daqueles votos que nós fazemos lá. E isso começa a gerar outros problemas para o nosso relacionamento. Então é fundamental, para que o nosso casamento não vire um tormento, que nós estejamos atentos, sempre lembrando, procure ler a respeito de casamento, procure estudar na Escritura Sagrada, entre os livros fundamentais para um bom relacionamento. Nós temos o livro de Provérbios, o livro de Cantares, que mostra o relacionamento em 2 aspectos, no sentido da igreja, a noiva de Cristo, numa visão espiritual, e mostra também o relacionamento de um homem e uma mulher que casa nos planos de Deus. O livro de Cantares de Salomão. E o livro de Provérbios ensina em muitas áreas. E nós devemos estar lembrando sempre dos votos que nós fizemos. Enquanto a gente estava preparando para o casamento, a gente tinha aquela disposição, aquela vontade, aquele desprendimento para agradar a companheira e vice-versa, para chegar nesse dia e fazer esses votos. Agora, depois do dia, precisamos estar lembrando dele e praticando ele, uns para com o outro. Isso vai fazer muito bem para todos e vai estar evitando que o nosso relacionamento vá para um tormento. O ponto número 2, que é outra questão que faz muita diferença nos relacionamentos e também é um dos motivos que leva os relacionamentos ao tormento, é este: a mentira. Se quer levar o seu casamento para um tormento, minta para o seu cônjuge. Pode ser a mentira das mais simples, das mais pequeninas, daquelas que acontecem ou que nós somos tentados a deixar acontecer, de o pai unir com o filho para enganar a mãe, ou a mãe se unir com os filhos para enganar o pai. Isso acontece muito. E sabe o que acontece? A mentira, ao contrário que muitos, por não conhecer a Escritura Sagrada, dizem que a mentira tem perna curta. É mentira. A Escritura não diz assim. A mentira tem perna longa, comprida, e ela pode correr, e ela corre muito, ela foge, ela vai longe correndo, fugindo. Porém, diz a Escritura Sagrada que tem um dia que a verdade chega, e quando a verdade chega, não tem mentira que permanece de pé. Pode ser mentira bem arquitetada, pode ser mentira bem planejada, pode ser mentira
com muita engenharia, ela cairá por terra. Pode ser calúnia, a arma dos covardes, a arma daqueles que não têm compromisso com Deus. A calúnia é uma arma terrível que Belial tenta usar em nossas vidas. Mas quando a verdade chega, ela prevalece. E a mentira que corria anos, que fugia anos ao rei. Eu conheço uma mentira que durou 7 anos. Eu conheço. Mas o dia que a verdade chegou, a mentira e a calúnia foi nocauteada, caiu por terra. E na autoridade que há no nome de Cristo, o Todo-Poderoso está debaixo dos pés daqueles que vivem, pregam, ensinam e praticam a verdade. Louvado seja o nome de Jesus. Mentira é um ponto também que pode levar o meu e o seu relacionamento para o tormento. Não minta, não use a mentira, seja com o filho, com a filha, seja com amigo de trabalho ou amiga, seja no que for, não participe de mentira e engano, porque a verdade chega um dia. Pode ser mais rápido ou pode ser mais demorado, mas o dia que a verdade chegar, a mentira vai ter que olhar para a verdade e dizer, realmente, esta é a verdade. E a mentira cairá por terra. Bendito seja o nome de Jesus. E o nosso casamento precioso de Cristo Jesus. Atente bem aqui para mim. Nenhuma pessoa aqui ou em nenhum lugar do globo terráqueo está acima dos ensinos contidos na Escritura Sagrada e nesses pontos simples, objetivos e verdadeiros que estamos falando aqui nesta hora. Nenhum está acima dessas questões. Pode ser o irmão mais simples aqui, pode ser o mais intelectual, pode ser um de nós aqui, pastores, pregadores, obreiros, pode ser rico ou pobre, negro ou branco, asiático ou latino, não importa a posição social ou financeira, todos estamos sujeitos a estas questões. Não adianta ninguém pensar que porque tem mais recursos, ou que teve uma festa melhor de casamento, ou que casou e não teve que passar pela luta que muitos passam no início do casamento, nos primeiros anos, morar de aluguel, morar de favor, encarar a luta de, às vezes, amanhecer o dia e não saber como é que vai ser o almoço ou o jantar, como é que vai encaminhar os filhos para a escola e assim por diante. Alguns não passou por isso. Eu e a minha companheira passamos. Nós conhecemos isso. E olha bem, mesmo os que não passaram, nem está livre de observar essas questões. Se observar, bem sucedido. Se não observar, mal sucedido e vai para o tormento. Então estejamos atentos, muito atentos. Terceiro ponto que leva muitos casamentos para o tormento. Observe bem. Se tiver a sua caneta, vai marcando, vai anotando, se não, vai repetindo aí contigo mesmo para ficar bem memorizado. O terceiro ponto que pode e que tem levado muitos casamentos ao tormento é um dos cônjuges falar mais das falhas, das fraquezas, dos pontos fracos do cônjuge, falar mais disso, pontuar mais isso, destacar mais isso, do que as qualidades, do que os pontos fortes, do que os pontos de merecer um elogio, uma palavra de ânimo e assim por diante. Terceiro ponto, falar mais, mostrar mais, dedicar mais os pontos que a sua esposa ou que o seu esposo tem mais dificuldade, que tem mais limitações, por mais que ele ou ela está lutando, tentando melhorar, tentando consertar, nessa viagem nossa, chamada casamento, ninguém entra sabendo uma receita pronta, ninguém entra sabendo tudo. No decorrer da nossa viagem, nós vamos aprendendo muita coisa.
É passo a passo. Principalmente depois que chega o primeiro filho ou filha. Temos que ter disposição e interesse de ajudar o cônjuge. E destacar e mostrar mais aqueles pontos que está dando certo, que está funcionando. Que ele ou ela está lutando para acertar e melhorar. Isso é mais importante. Observe bem, olha aqui para mim. O Espírito Santo me mandou confessar algo aqui agora. E é melhor obedecer do que sacrificar. Eu vou confessar então uma experiência própria que aconteceu no início do meu casamento, nos primeiros meses. Observe bem aqui. Talvez está acontecendo contigo, ou tu conhece alguém que está acontecendo e poderá ajudar. A minha esposa procurava o máximo, não só no período do namoro, nós estávamos preparando para decolar, mas a gente já tinha decolado, e nos primeiros meses ela procurava fazer tudo que eu gostava para comer, no almoço, no jantar, uma sobremesa e assim por diante. Por mais que era simples, aquele início, sabe que é duro, difícil, as moedinhas contadas, difícil mesmo, às vezes eu tinha que negociar no almoço, faz isso, na janta, faz como é que nós vamos fazer, vamos ver aqui, para organizar e funcionar. Muito bem. E ela fazia. E ao invés de eu pontuar todas as qualidades que tinha naquela alimentação e na disposição dela, eu dizia assim, está gostoso, mas está faltando isso. Está uma delícia, porém, tem esse negócio aqui, não ficou bem executivo. Observem, 99% estava ok. Merecia nota 10, por causa de 1%. Ao invés de pontuar os 99%, sem experiência, parecendo um bezerro novo. Quem conhece fazenda sabe. Pensa num trem desse, é bezerro novo. Pensa que está podendo, e quer saltar, e quer aparecer. E não sabe nada. Quando pensa que não, está caindo por cima do pescoço, se não vem a mãe ajudar. E eu estava assim, pensando que sabia tudo, pensando que estava podendo. E isso nos prejudicou muito. Até que um dia, depois de alguns meses, ela disse, e fez muito bem, porque eu não sabia, eu não estava observando. E aí é outro ponto que um cônjuge ajuda o outro. Ela chegou e disse, meu bem, essa questão das nossas refeições, eu tenho lutado para fazer tudo que tu gosta e tal, te pergunto antes, o que tu quer comer e tal. E quando está pronto, ao invés de pontuar o que está bom, o que está gostoso, delicioso, tem sempre falado do que não está bom. Eu gostaria que tu revesse isso. E aquilo me ajudou muito, porque a ficha caiu. E depois disso, eu deixei aquela segunda parte de lado e passei a pontuar as questões que eram muito maiores dos acertos e das coisas que eu gostava, que ela continua fazendo. Quem ganhou mais com isso? Eu ganhei, ela ganhou, todos nós ganhamos. Então, observe bem. Terceiro ponto, fale mais das falhas e erros do seu cônjuge, se quiser que o seu casamento vire tormento. Se não, o contrário disso. Pontue e mostra as qualidades, os pontos mais fortes, os pontos que levantam o astral, que anima ele e que anima ela. Louvado seja o nome de Jesus. O quarto ponto é este, que temos que observar também, que tem levado muitos casamentos ao tormento. Nós temos que observar com muito cuidado e muito zelo. O quarto ponto é tirar por base para o nosso casamento, o nosso relacionamento, o que as outras pessoas acham, o que as outras pessoas dizem, que para eles é daquele jeito e tenta colocar, principalmente no início dos casamentos, tenta colocar para nós, quando nós somos recém-casados,
que é daquele jeito que é o jeito melhor. Não entre por esse caminho, porque esse caminho leva para o tormento. Tentar fazer a base do seu casamento, do seu relacionamento, a vida dos outros. Um exemplo fácil de compreender. Sempre a gente ouve alguém dizer assim: ah, mas o fulano de tal faz assim. Eu queria desse jeito. Aí o irmão, o marido diz: ah, mas a fulana de tal faz assim, faz assado para o fulano de tal, ele me contou. A base do nosso relacionamento, do nosso casamento, não pode ser, não deve ser o que está acontecendo lá na vida do outro. Nós devemos fazer o que orienta a Escritura Sagrada. Nós devemos fazer aquilo que a palavra de Deus nos orienta que é o melhor para fazer. Se alguém estiver fazendo o que diz a Escritura, nós não precisamos copiar a vida daquele casal. Nós podemos vir diretamente na fonte onde eles conseguiram as informações corretas, de sucesso, e nós pegarmos para nós. E não dizer para o outro, fazer uma referência para o cônjuge, para a mulher ou para o marido, em comparar ele ou ela com o fulano ou com a Bertrana. Não. Isso ofende, isso diminui, isso deixa o homem ou a mulher desmotivado. Porque nunca numa comparação dessa nós vamos conseguir agradar o companheiro ou a companheira. Se tem uma comparação interessante, importante para fazermos, tem que ser uma comparação de acordo com a Escritura. Essa vai funcionar, porque aqui tem orientação para as mulheres, nós vamos chegar aqui, nesse ponto, e para os homens, a maneira de se comportar, de agir, tratar a sua esposa e assim por diante. Então, vamos agora para o quinto ponto, que também tem levado muitos casamentos ao tormento. E vamos aprender com esse ponto também. O quinto ponto, dificilmente a gente encontra uma família que ainda não passou por esse problema, ou que pelo menos não teve que combater com ele, porque é uma luta constante. Os casais que eu conheço, na minha vida própria de 16 anos, e na pesquisa que já tenho feito há 4 anos. Se quiser levar o casamento ao tormento, mostre divergência com o seu cônjuge perante outras pessoas. Pode ser pessoas de fora da sua família, pode ser pessoas da vizinhança, pode ser pessoas da parentela ou os próprios filhos. Eu vou traduzir de uma maneira mais simples ainda. Olhe bem aqui para mim. Quando o seu esposo ou a sua esposa estiver falando acerca de algum tema e tu tiver um ponto de vista diferente dele ou dela, se quiser levar o seu casamento ao tormento, faça oposição na frente das pessoas, questione ele ou ela, mostre para ele, para ela e para as pessoas que você está contra ele ou contra ela. Você vai conseguir levar o seu casamento ao tormento. Agora, se quer levar o seu casamento à paz, ao sucesso, não faça isso. Seja na presença de quem for, principalmente dos filhos, dos casais que já têm filhos. Quando houver algum momento, algum ponto que tem divergência, é importante que fale, é importante que converse sobre isso, só que lá no particular. É assim que orienta a Escritura Sagrada. Tem alguma coisa para resolver com seu irmão? Chame-o em particular. Fale com ele em particular. É assim que é o ensino. E falando em particular, só os dois e a terceira pessoa, que é a única terceira pessoa que pode entrar no meu e no seu casamento e ajudar. Só tem essa. É a que está lá no alto dos altos. É aquele que nos formou. É aquele que é autor e consumador da nossa vida e da nossa salvação. O Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, na presença do Espírito Santo, no meu e no seu relacionamento.
é a única pessoa que pode entrar na minha casa, no meu quarto, no meu banheiro, no meu relacionamento com a minha esposa. Só ele pode entrar e ajudar. Só. Outras pessoas que entrarem, se tentarem ajudar sozinho, vai prejudicar a minha esposa. No final, os dois vão perder. E depois os filhos também perdem. Se tentar ajudar a minha esposa sozinha, eu vou perder. Depois ela perde também. Depois todos da família. Se for ajudar um casal, puder, tiver condição de ajudar, sempre tente ajudar os dois. Se tiver filhos, tente ajudar a todos. Nunca tente tomar um partido, porque vai dar problema. A não ser que seja sangue seu, que tu faça parte da família, que tu seja o próprio alguém dali. E é necessário você tomar um partido acerca do seu filho ou da sua filha. Reúna com seu cônjuge, converse com ele em particular, se entendam primeiro, decidam primeiro o que vão fazer e depois venham, tomado já partido, uma posição, os dois em concordância, e fale com os filhos. Só nesse sentido. E observe bem, todos nós já passamos por isso. Adolescência, juventude, todos aqui lembram. E a gente gosta de fazer teste com os nossos pais. Os irmãos que têm memória boa aí, lembram? Eu me lembro. A gente tenta, durante um período, fazer teste com papai e mamãe, para ver se de um lado a gente ganha com mamãe e de outro lado a gente ganha com papai. E às vezes a gente usa até de certas estratégias para tirar papai do assunto em outra área. A gente sabe que papai é melhor, a gente vai então em papai, e onde acha que mamãe é melhor, vai em mamãe. E nisso vai fazendo aquele crochê, e para cá e para lá, e depois termina embaraçado, porque a verdade chega. Então nós, pais, nós já passamos por isso, nós sabemos. A gente faz teste, a gente vai batendo. A gente vai batendo para ver se está firme. Se os dois têm a mesma posição. Só depois da gente descobrir que os dois estão na mesma posição e que não vai funcionar a estratégia com A ou com B, aí a gente fala, não, realmente, eu tenho que seguir papai e mamãe, pode ser que os dois estiverem juntos, eu vou seguir, pode ser que está só a mamãe aqui hoje para decidir, eu vou obedecer, pode ser só papai está aqui hoje, eu vou obedecer, porque eu sei que quando ele e ela se encontrarem, a posição é a mesma. Eles estão unidos, como disse o texto inicial. Portanto, deixará pai e mãe e unir-se-á, e serão os dois em uma só carne. Observe bem, os dois, uma só carne. Isso é muito profundo e muito sério. Eu não vou querer fazer mal para o meu corpo, para a minha carne. Eu não quero. Se eu sei que algo me faz mal, eu vou desviar daquilo e evitar. Eu tenho que pensar da mesma forma que meu cônjuge, da minha esposa, e a minha esposa para mim. Então, este ponto, número 5, observe bem. Nós temos que estar atentos e vigilantes, porque a pessoa que mais pode ajudar no nosso relacionamento, depois do Todo-Poderoso, na ação do Espírito Santo, aqui falando humanamente, quem pode mais me ajudar é a minha esposa. E quem pode mais me atrapalhar? A minha esposa. Quem pode mais ajudar ela? Sou eu. O marido é o que mais pode ajudar a esposa. Mas também é o que mais pode atrapalhar a esposa. De que maneira? Se a tua esposa ou teu marido conversa contigo, e isso é importante, se alguém que não tem feito isso, comece a partir de hoje. Particularmente, lá no pessoal, se tu morar numa casa que não tem possibilidade, às vezes não tem porta no quarto ainda, por enquanto, mas vai ter, vai completar, em nome de Jesus, vai ser tudo completo. Mas observe bem, se tu já passou por isso como eu passei, não tem privacidade em casa, vai fazer uma caminhada, vai para algum lugar que possa ficar os dois só em particular, e ali converse, fale para ele, para ela, os pontos que não estão funcionando, os pontos que tu, minha irmã, está sentindo ofendida, prejudicada, que tu, meu irmão, está sentindo prejudicado e ofendido, abre o jogo, abre o coração. E aí ela poderá te ajudar, cooperar e muito. E ele poderá te ajudar e cooperar e muito.
Mas precisa saber, precisa ter o conhecimento. Se não tiver informação, não tem jeito de ajudar, não tem jeito de cooperar, não tem jeito de consertar. E os dois precisam fazer a sua parte. Não tem jeito de um casamento se livrar do tormento, só um tentando arrumar, só um tentando consertar. Não tem jeito. O casamento é feito de dois para um propósito só. Assim está escrito. Tem que os dois toparem. Tem um papel específico para as mulheres e um papel específico para os homens. Se tentar inverter isso, vai dar problema. E se tentar só um carregar, o dever que é dos dois também não funciona. Mas os dois topando, não tem inimigo, não tem inveja, não tem mentira, não tem fofoca, não tem macumba, não tem mal-olhado, não tem inveja, não tem nenhuma seta maligna que vai ficar na nossa frente, diz a palavra. Os dois topando em nome de Jesus, todos os inimigos do matrimônio, todos os inimigos do casamento, todos os inimigos da causa de Cristo, todos os inimigos de Deus, vão cair por terra. E em nome de Cristo Todo-Poderoso, nós vamos pisar e passar por cima para a glória de Deus e a alegria nossa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Certo ponto, para ainda aprendermos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos também um outro ponto que muito tem derrotado os casamentos. Muito. A Escritura Sagrada diz que a mulher vai edificar no casamento. A mulher vai edificar no casamento. Se o homem tentar edificar, pode ser o mais fortão, pode ser o mais bonitão, pode ser o mais estudado, pode ser o mais rico, pode ser o que tem maior influência na sociedade. Não vai dar certo. Sabe por quê? Porque quem disse que o papel, a missão, o dom, o conhecimento e a capacidade de edificar são das mulheres, foi Deus. E ninguém está acima de Deus. A mulher edifica. Este é o papel dela. Se nós tentarmos, vai dar problema. Vai levar para o tormento. E está escrito que o homem governa. Quem disse? Não foi o pastor, não foi o padre, não foi o professor de relacionamento, não foi o psicólogo, não foi o psiquiatra, não foi o analista, não foi o doutor em relacionamento, não foi. Quem disse foi o Deus Todo-Poderoso, que fez o homem e a mulher. Ele disse, o homem vai governar. Então nós aprendemos que o homem governa e a mulher edifica. Se a mulher tentar governar, vai dar problema. Pode ser a mulher mais bonitona, pode ser a mulher mais entendida, pode ser a mulher mais preparada. Não vai funcionar. Sabe por quê? Porque o governo Deus deu aos homens. No casamento, o homem governa, a mulher edifica. Se fizer o contrário disso, é o caminho para levar para o tormento. Guarde bem, ponto número 6. O homem governa, a mulher edifica. Se tentar inverter os papéis, como a sociedade tem tentado fazer, e tem destruído a maioria dos casamentos, e por consequência, as famílias estão do jeito que estão aí. É só observar o noticiário, é só observar na vizinhança, é só observar na escola. Quem trabalha em escola, como a minha esposa trabalha, e aqui outras pessoas que têm conhecimento nessa área sabem. Vai observar e conversar acerca dos filhos e filhas que mais dão problema na escola e vai ver se o casamento dos pais estão pautados na Escritura ou se está nos conceitos humanos. Vai lá. Eu pesquisei, eu vi. Vai nos presídios. Pode começar aqui na nossa cidade. Depois tu vai para a capital, vai lá no CEPAI, que é o maior presídio aqui do nosso estado. Depois vai para Brasília, São Paulo, Rio. E vai lá e olha naqueles milhares e milhares de homens e mulheres presos por diversos crimes.
e vai investigar a vida dos pais deles e delas. E olhe para ver se eles estão pautados na Escritura ou nos conceitos humanos. Sim, meu irmão. O Éder, o parceiro que falava assim, depois de tudo, a mulher deixava. Pois tem que separar com embora. Onde juntar? A maioria das pessoas aqui da nossa cidade conhece esse caso que o nosso irmão está lembrando. E faz muito sentido. Tem um outro exemplo que nós podemos também observar claramente. Quando um filho e uma filha, principalmente na fase da adolescência, começando a juventude, eles querem sair, eles querem começar a usar suas asas, que ainda nem estão formadas ainda. Porque as asas vão estar formadas, de acordo com a Escritura, no sentido simbólico, quando ele e ela tiver 18 anos de idade, a moça pelo menos 16, que tem idade de casar, já tiver com condições de viver do seu próprio suor, ter o seu sustento, para não estar dependente mais de papai e mamãe. Aí, então, nesse momento, quando estiverem preparados, capacitados, já tiverem estudado, já tiverem seu trabalho, aí sim poderão falar em namorar e casar. Sabe por quê, meus irmãos? De acordo com a Escritura Sagrada, que é a nossa base de fé, não existe essa história de namoro para ficar.